Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um PowerCast. Essa noite nós temos um convidado mais que especial, nosso convidado Patrick Dauer. Patrick, muito obrigado pelo Eu que agradeço, Kleber. convite. Tamo junto. Seja muito bem-vindo aí. Estaremos aqui falando honra. sobre o poder do network. Porque o Patrick ele foi nomeado e eleito o rei do network aqui da região, responsável pelo Café de Negócios, que é a maior plataforma de café e network aqui da região do Vale do Itajaí, onde começou com poucos empresários, hoje está quase 1.000 empresários, né? Seja bem-vindo. Como que essa história do network, o que você pode nos ensinar em relação ao network? Não fui eu que me intitulei, como você falou, as pessoas começaram a perceber que a gente começou a crescer. Foi eleito. Foi eleito. Foi eleito. Sim. Foi eleito. Não fui eleito prefeito, nem vereador e nem deputado federal. Fui candidato às 3 coisas. Mas fui eleito rei do network, também é muito bom. É muito bom. Na verdade, Kleber, eu não sou o rei do network. Existe um rei do network que eu sempre falo, que é o meu grande mentor. Hoje eu fui considerado o rei do network de Itajaí. Lá em Navegantes, o Jaderson é rei do network. O Jaderson é fera. Conhece, né? O cara fera lá da Donep, ele é considerado o rei do network daquela região. O Jefferson, que é o da C6 Contabilidade, ele também é o rei do network lá da cidade de Penha. Tem o Marcelo Neves aqui, considerado o rei do network na cidade de Balneário Camboriú, Marcelo Neves. E eu aqui em Itajaí, mas todos nós tivemos o mesmo mentor. Tu acredita? Uau! O mesmo mentor que nós aprendemos como fazer network, que é o verdadeiro rei do network. Sabe quem é? É o meu mentor também. Eu também, né? Cada um aprende algumas coisas com esse mentor. Nosso aprendizado foi mais na área do network. Sabe que Jesus falava assim, ó, Jesus, para você que não sabe quem é o rei do network, Jesus é o rei do network. Ele é o cara que realmente entende tudo do network. Ele pegou 12 pessoas que não entendiam de nada, pessoas que ninguém acreditava, que ninguém... eram os improváveis da época dele, e transformou em 12 líderes que fizeram a diferença no mundo inteiro. Hoje, o mundo mudou por causa de Jesus. E Jesus falava uma frase bem interessante que tem tudo a ver com o network. Ele fala o seguinte, está lá em Lucas, se eu não me engano, fala assim, ó... mais bem-aventurado é dar do que receber. Uau. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso Jesus falou 2000 anos atrás. Porque é muito melhor você entregar alguma coisa de bom para as pessoas, ajudar as pessoas, do que você receber ajuda. Sim. E isso é uma das primícias do network. É uma das coisas mais importantes do network, quando você primeiro ajuda. Porque muitas pessoas querem fazer network, mas elas querem... O que é network? Network é relacionamento, é amizade. Network, nessa área que nós vivemos, nesse mundo atual, ele tem muito a ver com amizade de negócio, relacionamento de negócio. Net é rede, o word é trabalho, né? Então, é trabalhar a rede de contatos. É você trabalhar aquela rede de relacionamentos de negócios. E as pessoas querem vender o seu produto, o seu peixe, às vezes enfiando de goela abaixo o que elas querem para vender. Então, o bom vendedor é aquele que primeiro se interessa pela pessoa, aquele que vira amigo da pessoa antes de querer vender o seu produto. Porque, na verdade, hoje o Kleber trabalha com ótica. Se o Kleber querer me conquistar como cliente, ele não pode chegar a começar a me oferecer óculos. Primeiro, ele tem que ser meu amigo. E ver, Patrick, eu estava percebendo que não conseguisse ler direito aqui essa... Cara, você é o cara dos olhos, né? Sim. Faz o cara enxergar melhor. Então, eu vou te dar uma dica seguinte: quando você fazer isso, tu não coloca os teus olhos muito próximos, tu vai ter, como você é um técnico nisso, você vai saber me direcionar como eu posso fazer para não prejudicar a minha visão. Eu sei que você é contador, você usa muito o computador, você usa muito a tela do celular. Você tem que evitar isso, tem que colocar uma proteção. Então, quando você me dar dicas para mim melhorar a minha vida em todas as áreas que eu precisar, eu vou reconhecer o Kleber, o cara é um cara parceiro, ele não me cobrou nada, me deu uma consultoria gratuita, me ajudando, querendo o meu bem. E existe uma lei chamada lei da reciprocidade. Aquilo que você faz para outra pessoa, a pessoa, na sua mente, ela pensa, eu sou obrigado a fazer algo em troca, não que a pessoa queira trocar algo por outra, mas é inconsciente. Quando você faz algo de bom para as pessoas querem realmente fazer também algo de bom para você. Sim, fantástico. Então, primeiro, antes de mais nada, entenda qual é a dor, qual é a necessidade das pessoas e tente ajudá-las. E muitas vezes aquela pessoa que você ajudou não vai te ajudar.
mas ela assim. pode te indicar. Te indica, hein? Ou ela pode falar bem de você. Sim. E mesmo que não fale, porque o mundo, a energia, né, a frequência do mundo, quanto mais você está entregando, quanto mais você está se doando, quanto mais você está ajudando pessoas, existe uma energia que você vai receber de volta aquilo. Uau. Porque também Jesus falou que tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Você falar. Top. Parabéns. Patrick, vamos nos apresentar. Eu quero que você se apresente. Quem é o Patrick Down? Um pouco da sua história, dos seus projetos, do seu atual trabalho, para deixar bem claro aqui para o pessoal. Eu sou contador, tenho um escritório de contabilidade aqui na cidade de Itajaí. Sou casado com a Adriana, já há 23 anos. E temos uma filha de 10 anos. Tenho 43 anos. Sou um cara que está aqui para servir as pessoas. O meu propósito de vida é ajudar pessoas. Você é um cara muito querido, né? E também sou o mentor do Café de Negócio. Nós criamos junto com o Ricardo. Você também foi um dos primeiros que começou com a gente, né? O Paulo, lá do Instituto dos Campeões, a Léo. É uma equipe bacana. Esses dias eu estava vendo, inclusive, uma foto. Até, inclusive, o Paulo está aqui nos acompanhando aqui nos bastidores. Estava vendo uma foto nossa, de lá de trás. Daquela galera toda tem umas 8 cabeças que são os raízes, né? Vamos dizer assim. O Café de Negócio Raiz, que começou desde o começo e está até agora, né? E assim, você é muito querido por Itajaí, não só por Itajaí, mas por toda Santa Catarina. Você ficou em terceiro. Receba, obrigado. Você ficou em terceiro lugar na campanha como prefeito aqui de Itajaí. Isso sem recurso, né? Você foi muito honesto, você não usou fundo partidário, você trabalhou com recurso próprio e não injetou milhões como os outros injetaram aí e ficaram atrás de você. Então, meus parabéns, Itajaí, te amo. É uma honra tê-lo como amigo, né? E tê-lo aqui como o nosso professor de network. Sabe que network, esse momento que eu fui candidato a prefeito, eu gerei muito network. Eu conheci muitas pessoas, fiz muitas amizades. Aquilo realmente fez muita diferença, porque você acaba ganhando visibilidade. Eu estive participando de debates, participei de várias entrevistas na rádio, na televisão, em vários locais, na internet também. Então isso me ajudou a ter muita visibilidade e ser conhecido por muitas pessoas. E um dos segredos também do network não é você conhecer muitas pessoas, é você ser conhecido por muitas pessoas. Quanto mais pessoas te conhecer, é melhor do que você conhecer mais pessoas. Por quê? Porque quando você também não consegue interagir com todo mundo. É difícil. Porque também não adianta você ter uma lista de contatos. Hoje eu estava olhando, eu fiz uma extração da minha lista de contatos. Eu achei que tinha 5 mil, tenho 8 mil e poucas pessoas na minha lista de contatos do celular. É bastante. Sim. Só que eu não consigo falar com todo mundo. É difícil falar com todas as pessoas e manter esse relacionamento com as pessoas. Então a gente tem que ter uma lista de contatos de qualidade também. É bom ter os 8 mil? É bom. Só que quem são aquelas pessoas que você precisou de madrugada, você vai ligar e a pessoa vai te atender e vai sair da cama e vai te ajudar. Sim. São essas pessoas que você precisa ter como amigo. Esses são os verdadeiros network que você precisa ter, né? Pessoas que vão te ajudar. Porque a amizade e network, ele vale mais do que dinheiro. Sim. E o network, ele abre portas que o dinheiro não abre. E quando você se torna uma pessoa conhecida, pública, muitas pessoas vão te ajudar. Até esses dias eu consegui um cliente porque ele falou: Patrick, eu te conheci lá da campanha eleitoral, eu votei em você e eu quero agora que você seja meu contador. Uau. Isso aconteceu muitas vezes. Eu tenho vários clientes que vieram porque me conheceram na campanha eleitoral. E até assim, às vezes as pessoas vêm até mim e eu nem conheço. Mas as pessoas me conhecem. Tem pessoas que chegam sorrindo pra gente, né? Eu tenho uma facilidade, até peço perdão a alguns amigos, de esquecer da fisionomia, porque às vezes foram contatos breves e para guardar o nome de todo mundo, nós que lidamos com muitas público, pessoas, é difícil mesmo. É difícil, mais aqueles que marcam mesmo, né, de alguma forma. Eu tento sempre marcar, porque o nome da pessoa, isso para quem quer fazer network, quem quer fazer novos amigos, existe um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um best-seller do Dale Carnegie, é um livro que todo empreendedor precisa ler, e ali fala muito sobre o poder do nome. O nome é a palavra mais doce e a palavra que a pessoa mais adora ouvir, o seu próprio nome. Sim. Falar Kleber aqui, o Kleber, mesmo que ele não está falando nada, mas dentro dele ele já se sentiu importante.
porque eu falei o nome dele, Kleber Coragem. Falar ainda Coragem, daí vai ficar mais importante ainda. É isso aí. Porque para ele, desde pequeno, a mãe dele deu, e os pais, né, a mãe e o pai dele deram esse nome para ele. Sim. E para ele é importante esse nome. E durante toda a caminhada foi importante. E a sua principal marca é o seu nome. Então, quando você valoriza as pessoas, você marca o nome delas. Então, sempre quando eu estou conversando com alguém, eu sempre tento marcar o nome, mas às vezes, como você tem muito contato com muitas pessoas, é difícil você lembrar de novo. Mas pelo menos naquele momento, você tem que lembrar do nome da pessoa e também fazer com que você fale. Uma técnica para não esquecer é durante a conversa você falar várias vezes o nome da pessoa. Uma das técnicas que inclusive até o Dr. Lair Ribeiro nos ensina é fazer a associação. É isso, eu ia falar também sobre isso. A associação, é isso? Também o Dale Carnegie fala sobre isso. O Lair Ribeiro o cara é top, né? Eu aprendi muita coisa com o Lair Ribeiro. Eu trabalhava na 1001 aqui em Itajaí como vendedor. E a 1001 é uma empresa que dava muitos cursos. E um dos cursos que eles faziam aqui palestras e tal, e até eles tinham que eles entregavam para os funcionários na hora do refeitório ali, umas fitas cassetes, nem tem mais hoje, né? Lembra aquelas fitas? Sim, aquelas VHS. VHS bem pequenininha, né? Que eu ouvia a palestra do Dr. Lair Ribeiro daquelas. Uau. Não é de vídeo, é de áudio. Sim, entendi. Como é que é? Fita cassete, né? É fita cassete mesmo. Pequenininha, né? Que você tirava a fita e brincava, enrolava com a caneta, isso. E eu ouvia, os funcionários ouviam no momento assim, aquele áudio ali. E o Lair Ribeiro falava assim, quando você cumprimentar, porque nós éramos vendedores da 1001, então para poder você vender, você tinha que saber lidar com as pessoas. Sim. E o Dr. Lair Ribeiro falava assim, quando você falar com as pessoas, olhe nos olhos das pessoas. Dê atenção para as pessoas. Ouça as pessoas. Hoje as pessoas têm uma dificuldade de ouvir, né? Tem. Esse mundo agitado, né, de tecnologia, as pessoas estão quase esquecendo as pessoas. Isso nós não podemos perder. E aí a pessoa está ouvindo, mas em vez de estar ouvindo atentamente, ela está pensando na outra resposta que vai dar. Ou em outra coisa e não está dando atenção. E às vezes a pessoa pergunta, mas... E faz uma pergunta para você, mas tu nem sabe o que a pessoa falou. Porque você não estava prestando atenção. E é super importante manter a atenção na pessoa, olhar nos olhos. E ele falava, grave o nome das pessoas. Associe o nome das pessoas com outra coisa que para você não esquecer. E ele falava também de como apertar as mãos. Porque a gente não pode apertar a mão mole. Tem que apertar a mão firme e olhar nos olhos. E também não pode ser o quebra-ossos, que ele dizia, né? Se tu apertar muito forte demais, tem pessoas também... Tu vai, ainda mais mulher, né? Se sentir, esse cara é agressivo. Isso, vai se sentir ameaçado também. Porque tem 3 níveis de pessoas, né? O mais delicado, o mediano e aquele que, não, vou passar... firmeza, né? E acaba quebrando o dedo. E quando você apertar a mão também, tem que apertar reto. Se tu apertar ela ao contrário assim, a tua mão fica para baixo, tu está mostrando às vezes fragilidade para a pessoa. Entendi. Mas dependendo do que você quer dessa negociação, porque a gente tem que ser intencional também, né? Se tu mostrar que tu é uma pessoa que realmente quer se doar, quando você faz assim, está se doando para a pessoa. Entendi. Só que dependendo da negociação, esse cara é muito frágil, pode prejudicar a negociação. Então o certo é ser reto. Se tu for ver esses grandes líderes mundiais, para intimidar as pessoas, pode ver o David Trump, né? Quando ele vai cumprimentar os outros líderes de Estado, ele pega a mão e vira ao contrário, ele bota a mão dele por cima do cara, pode perceber. Uau. Porque ele quer mostrar intimidação, ele quer mostrar que ele é maior do que o cara. Isso também é ruim. É ruim? Isso aí é uma prepotência, pode gerar até uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial. E também, só que ele é o estilo dele. É o estilo dele. Por uma negociação, o certo é ser assim, é uma negociação, o Lair Ribeiro fala muito sobre isso. Negociação tem que ser ganha-ganha. Tem que ser bom para os dois lados, não pode ser bom só para um lado. Todos os dois lados. Se você fez uma negociação que só você ganhou, cara, vai dar zebra no final. Se só o outro ganhou, também vai dar zebra, porque daí tu vai se sentir um perdedor no negócio, ou o cara está sendo injusto comigo, daqui a pouco tu se desmotiva e não continua a negociação. Então tem que ser equilibrada a negociação. Até a gente teve lá o X-Hub, né? X-Hub. X-Hub, o cara falou isso, que é o Anderson. O Anderson falou uma coisa bem interessante que eu achei. Ele falou o seguinte, que teve uma pessoa na plateia que perguntou assim, cara, eu já tive vários sócios, mas no começo o sócio era ele veio para a sociedade, ele estava precisando do meu apoio, do meu dinheiro, disso, daquilo, e depois quando deu tudo certo, que ele ganhou dinheiro por causa do meu network, por causa disso, ele me deu o bote e foi embora. O que eu faço para poder identificar essas pessoas e não ter mais isso, porque eu perdi muito por causa disso?
E o cara falou assim, isso é normal acontecer. Eu achei interessante falar isso porque assim, eu já perdi, quando no começo a negociação... O Pablo acontece com... ele falou que no começo a negociação era o seguinte, era 70% para ele e 30% para o cara. E estava equilibrado, porque ele tinha entrado com dinheiro. Sim. E o cara não tinha nada. Mas a partir do momento que o cara começou a crescer, e o cara não dependia mais dele, eles tiveram que equilibrar de novo o jogo. Porque senão o cara se desmotiva também. E chegou ao ponto, quando ele tinha 30% e no final ele foi com 5%. E eu era o cara que tinha entrado com dinheiro. Então eu tenho que saber equilibrar também o jogo. Eu achei interessante porque em vez de o cara sair da sociedade e ficar bravo porque o outro está querendo se aproveitar, não, cara, eu entendo porque quem está trabalhando mais agora é o outro cara. Sim. Então também tem que entender o momento e o processo do negócio, né? É difícil, né? Não é fácil. Mas eu achei interessante essa perspectiva do Anderson. O Anderson é o dono da Green Valley, né? Ah, sim. Ele esteve lá palestrando. Eu não estava presente, tive que me ausentar um pouco mais cedo. Mas isso aí, você que está ao vivo, você vai mandando a setinha para mais pessoas. Vamos aí compartilhar esse conhecimento. Vamos aproveitar ao máximo do network do Patrick Dauer. Vamos aprender um pouco mais sobre alguns assuntos aí. Que você Uma coisa interessante, até que você falou do Laí Ribeiro, o Dr. Laí Ribeiro fala que nós temos 3 maneiras de absorver conhecimento. Sim. E quem se comunica com as pessoas tem que entender como é que funciona a comunicação. Ele fala que existe a comunicação sinestésica. Não, na verdade, é como você absorve conhecimento, através da... Tem pessoas que são sinestésicas. A sinestésica é aquela pessoa que gosta do toque. Se eu abraçar o Kleber, cumprimentar ele é o cara do toque. Tu é realmente um cara mais do toque. Sim. Gosta de abraço. Sim. É um cara mais sinestésico. O Dr. Marketing também é um cara mais sinestésico. Gosta de abraço, gosta do toque. Tem um auditivo, né? E tem pessoas que são auditivas, isso mesmo. É o cara que gosta mais de ouvir. As mulheres geralmente são mais auditivas. Os homens são mais do toque do que as mulheres. E tem o auditivo, sinestésico e o visual. São 3 tipos de maneiras que as pessoas absorvem conhecimento. Então, o visual, a pessoa gosta de assistir um vídeo, de ler um livro. Então, ler o livro, ele pega duas maneiras, porque é o sinestésico, ela gosta de tocar, e o cara é visual também. Então, as duas coisas ao mesmo tempo. Então, leitura de livro é muito bom para quem tem esses 2 perfis, né? Porque as pessoas têm... É que todo mundo tem um pouco de cada. Todo mundo é visual, auditivo e sinestésico. Mas tem gente que é mais sinestésico, tem gente que é mais visual. Eu sou mais visual. O segundo meu é o sinestésico. Por último é o auditivo. É que eu tenho um problema de audição. Então, eu não sou muito auditivo. A minha esposa já é mais auditiva. E já as mulheres são mais, né? Por isso que quando você vê uma mulher muito bonita do lado de um cara muito feio, é porque o cara era muito bom de lábia. É bom do visual. Não é porque a mulher não é visual. Algumas são, mas é poucas. Até porque a mulher também é visual, mas ela é bem menos visual. E a dica aí? É verdade? Eu tenho uma mulher aqui, ó. E a dica de ouro? O network, o que vale a pena? Você pode se doar mais? Você pode... Qual que é a do network? O segredo para... Você tem que agradar todo mundo? Você tem que falar não muitas vezes? Como que funciona? O network para atrair as pessoas, porque às vezes você quer ir atrás das pessoas para fazer network. É importante, claro. Tem que participar de cursos, de palestras, de eventos, de cursos. Quanto mais coisas você participar, mais oportunidade você vai ter de conhecer mais pessoas. Boa, então uma dica é participar de eventos, estar presente em eventos. Isso. Que tem mais ou menos a mesma frequência, mais ou menos o mesmo nível de pensamento, né? Porque não é todas as pessoas que nós queremos próximo de nós, né? Porque a gente é a média das pessoas que a gente vive. Se você andar o Jim Rohn fala o seguinte: se você anda com 5 sábios, você vai ser o 6º sábio. Se você andar do lado de 5 idiotas, você vai se tornar o 6º idiota. Então, ande do lado de pessoas que vão agregar você. Ande do lado de pessoas que sonham mais do que você, que tenham mais coragem do que você, que acreditam em você, que acreditam mais em você do que você mesmo. Ande com pessoas que acreditam no seu potencial,
que elas vão te estimular a alcançar o próximo nível. Se você andar com uma pessoa desanimada, que ela não acredita em você e que vai te desanimar, você vai cada vez piorar, né? É o ecossistema. Tem que andar numa frequência alta. Ela, ou tchau. E até porque, assim, pessoas mudam o nosso destino. Sim. Se você andar com uma pessoa que ela vai te dar uma palavra de desmotivação, ela vai mudar o teu destino. Você precisa ter bastante experiências. Tem um outro nome que fala, agora eu esqueci o que fala, até acho que eu tinha anotado aqui, depois eu vou dar uma olhadinha. Mas quando você está numa cidade grande, imagina, lá tem metrô. Tem. Aqui não tem metrô. Lá tem tantas coisas diferentes, existe todo tipo de restaurante que você imagina. Tem o árabe, tem o italiano, tem o alemão, tem o tailandês, tem isso. Cara, eu acho que de mais de 50 nações diferentes tem restaurante em São Paulo. Tem um shopping só, a gente teve lá do afrodescendente. Isso. Um shopping só deles. Uhum. Eu fui lá com o Kleber, a gente foi em São Paulo, na 25 de março. Cara, a gente teve experiências totalmente diferentes lá. Porque você entrava num lugar, tinha chinês, entrava num lugar, tinha não sei o quê. E tinha pessoal de vários países da África, Sim. de vários lugares do mundo, do Egito. E aí você se... Naquele momento ali, olha só as experiências que você começa a ter. É repertório. O Walter Longo fala repertório. Até para poder gerar network, quanto mais repertório você tem, melhor. Até porque eu estou conversando com o Dr. Marketing. O Dr. Marketing, ele é piloto e muitas pessoas não sabem. Então, se eu entendo um pouco sobre pilotagem, eu posso conversar com ele sobre isso. Porque, o Dr. Marketing, eu já estive lá no Beto Carreiro, participei lá do kart do Beto Carreiro, até pilotei, achei muito bacana. Vai trocar essas aí vai gerar uma conexão. Sim. Porque eu tenho como conversar com ele o assunto que ele gosta. Isso. Que nem eu sou corredor, eu já corri uma maratona de 42 quilômetros. Se você já correu alguma vez e você conversar comigo sobre corrida, a gente já vai se conectar na hora. Porque como eu já corri muitas corridas e gosto dessa... Né, o Paulo é um corredor que superou, e ninguém acreditava que ele, com um monte de problemas na perna, com um pino na perna, ia conseguir terminar uma corrida. Uau. O cara foi até o final, meia maratona, né, Paulo? Quantos quilômetros? Ele conta isso na palestra dele. A palestra do Paulo, cara, a palestra dele, ele fala o poder do propósito. É muito boa. E aí a gente vê o quanto é importante você dominar vários assuntos. Então é o poder do repertório. E essas cidades maiores, você é muito dinâmica e você vai conseguir ter muito repertório. Se você sair de São Paulo e for para Nova York, já é outra realidade. É outra realidade totalmente diferente. Porque lá é a capital do mundo. Nova York, Tóquio. Eu acho que Tóquio e Dubai, né? Dubai mesmo, eles são o centro do mundo do dinamismo. Olha só o repertório que você vai ter e o dinamismo econômico daquele lugar, quantas experiências vai trazer para você diferentes. Tudo. Você vê, no Rio Grande do Sul, Gramado, tem o Museu Egípcio. Não sei se você teve a oportunidade de conhecer. Não, eu fui em Gramado, mas não fui nesse Museu Egípcio, nem sabia que tinha. Desse museu, Legal. Então, se você não conhece, eu faço... A importância de a gente conversar com outras pessoas. Você conhece coisas novas. Você pode mudar o seu destino. Eu posso ir lá outro dia, entrar no Museu Egípcio. Você entra no Museu Egípcio, você se sente no Egito. Tudo, as roupas egípcias, as decorações, detalhes móveis diretamente, originais, diretamente trazidos do Egito, as estátuas, é uma coisa impressionante. Você se sente fora do... Você está em Gramado, você se sente fora do Brasil. Eu estive fora do país, eu fui na Europa, fui na França. Lá na França tem um museu do Louvre. Sabe que naquele museu, é o museu que mais tem artefatos do Egito no mundo. Até mais do que no Cairo. Cairo é a capital do Egito, onde tem as principais pirâmides. E lá não tem tantos artefatos mais importantes do Egito, estão lá na França e não estão. Porque foi saqueada, né? O Egito foi saqueado, foi levado para vários lugares do mundo. A França, muitas coisas veio para o rei da França, ele comprou e colocou no museu. E hoje todas as pessoas podem ter acesso a essa relíquia, né? Uma coisa muito legal. Você esteve lá? Eu estive lá, no Museu de Louvre, estive na França, estive também no Museu do Cairo e estive nas pirâmides do Egito. E é uma sensação incrível, né? Estar nesses lugares, porque é um lugar de 4.000 anos atrás, né? Sim. Acho que até mais, né? Mas nas pirâmides do Egito você foi? Fui também. Na França ou no Egito mesmo? Fui no Egito, fui na França. Tá. Fui em Israel. No mesmo roteiro. No mesmo roteiro? Bacana.
E aí, então, você vê, são outras energias, outras pessoas, outra cultura, culinária, experiência. Então, quando você adquire experiência, e como você alertou, você conversa com pessoa que já teve a mesma experiência, a sintonia e o network vai fluir com mais facilidade do que você vai falar um assunto e outra pessoa, se você torce para o Corinthians, o outro torce para o Flamengo, dificilmente você vai falar na mesma sintonia do futebol. Sim. Né? Teve um casal de amigo nosso que foi agora para Israel. Estiveram no Egito, fizeram aquela turnê lá. Então, assim, para mim conversar com eles sobre isso vai ser muito tranquilo, porque eu já passei por aquilo. Ah, você já foi lá no Mar Morto? Ah, fiquei lá boiando, Mar Morto, você pode ficar boiando. Sério? Eu vou ter essa experiência. Tu boia, tu não afunda. O Mar Morto, tu fica boiando, tu não afunda no Mar Morto. Sério? Por causa da quantidade de sal que tem. Claro. E a transparência deve ser... Não é transparente, ele é bem escuro, a água bem escura. Porque Bombinhas, Bombinhas e a bacia da vovó ali é bem mais salgada e é transparente. É porque lá é outro estilo, né? É bem diferente. E até eu achei que também ia ser bem transparente, mas não é não. Até porque assim, e tu não pode deixar respingar água no teu olho, porque tu pode até se afogar. É perigoso porque de tão salgado que é, né? Nossa. E aí tem lá o Monte Sinai, onde Moisés foi lá e fez os 10 mandamentos. Você sobe de camelo e depois desce, é 5 horas de caminhada, também é uma experiência bacana fazer com outras pessoas. E quando você faz uma experiência, até eu tenho um livro chamado O Poder do Network. O cara falou que ele precisava se conectar com um grande empresário. E nesse dia, o que aconteceu? Eles tinham que ir para um local que ia ter uma reunião, e eles iam de avião, ia se encontrar eles eram da mesma cidade, mas eles se encontrar em outra cidade. Só que eles iam de avião para essa outra cidade. E os dois iam se encontrar lá. O que aconteceu? Foi bem no dia do 11 de setembro que caiu as Torres Gêmeas lá. E todas as operações de aviões foram canceladas. E eles tinham que participar da reunião. O que aconteceu? Como eles moravam na cidade, um ligou para o outro: você vai para a reunião? Vou, mas eu vou de carro. Então vamos junto. Aí combinaram de ir junto para a reunião de carro. E foi a melhor coisa que aconteceu. Porque naquele trajeto lá de 2 ou 3 horas, não sei quantas horas era de carro, imagina quanta conversa gerou. E ali gerou uma grande conexão. Sim. E ali eles viraram até sócios depois. Sim. Por causa disso. Nós fomos para São Paulo junto, ficamos um tempo. Gerou conteúdo. Gerou bastante conteúdo, né? Isso é bacana pra caramba. Até se você vê os grandes bilionários do mundo, eles se tornaram bilionários através de network. Tem um filme chamado Rede Social, do Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook. Ele se conectou com um brasileiro lá em Harvard, que é o Eduardo Savarin. Sabe que apesar dele estar em Harvard e ser um americano, ele não era rico, Mark Zuckerberg. Ele criou a ideia do Facebook e ele, no primeiro momento, ele começou a ficar conhecido porque ele criou um sistema lá dentro da universidade e ele usou o código do brasileiro aqui, do Eduardo Savarin, para fazer aquele negócio. E gerou uma grande repercussão. E aquilo ali foi onde ele teve o start. Por que não criar um negócio onde as pessoas pudessem ter uma oportunidade de se conhecer e tal. E aí ele chamou o Eduardo não para usar o código dele, porque ele é um cara programador muito fera, o Mark Zuckerberg, mas ele não tinha dinheiro para começar. Ele precisava de $1.000. Quem é que deu $1.000 para o Mark Zuckerberg começar? Foi um brasileiro. O Eduardo Severin. E aí no fim o Mark Zuckerberg quis dar uma passada de perna nele. E eles brigaram lá, não sei o que aconteceu, e ele teve que ir para a justiça para pegar a parte dele. No começo ele tinha 30%. No fim ele ficou com uma porcentagemzinha pequena. Mesmo essa porcentagemzinha pequena do Facebook deu a ele o status de bilionário, o bilionário jovem, o jovem bilionário mais rico do Brasil. O Eduardo Savarin. E hoje ele é o 4º ou 5º mais rico do Brasil, de todos. Como é que está o ranking? Se não me engano, ele é o 4º ou 5º, não lembro agora, o Eduardo Savarin, do Brasil, né? Porque ele se conectou com a pessoa certa. E quem são as pessoas que você está se conectando? Aqui em Santa Catarina tem a WEG. A WEG foram 3 amigos que montaram ali. A WEG é a maior empresa de motores elétricos do mundo. Tem mais de 50 mil colaboradores, fatura bilhões. A WEG é a empresa que mais gerou bilionários no Brasil. Ela é catarinense, então. Catarinense, de Jaraguá do Sul. Santa Catarina é o 2º estado com mais bilionários do mundo, do Brasil. Do Brasil? Se for comparar a população, Santa Catarina é o primeiro lugar no Brasil com mais bilionários. Santa Catarina tem 39 bilionários. Só da WEG são 28. Por enquanto.
Aqui tem mais 3 ou 4, 2, 4, 5 bilionários, tem mais o pessoal que está assistindo aqui. E tu vê, lá na VEG, eles geraram 28 bilionários, uma empresa. E Santa Catarina tem 39. Olha a força de uma empresa. Eram 3 amigos, o Werner, W, Egon, que é o E, né, letra E, é W, e a letra é o Werner, né? Egon, e o G, Geraldo. Se eu não me engano, o Werner era o administrador, o Egon era o cara que era o eletricista e o outro era o mecânico. Então juntou 3 profissões ali que eram importantes e montaram a VEG e se tornou o maior do mundo no setor dela. Eles fazem um gerador de motores? Motores elétricos. Motores elétricos. Eles fazem várias coisas hoje, né? Hoje. Ele tem até tintas, tem placas solares, tem muitas coisas, a VEG. E o Brasil tem bastante bilionários. Sabe qual é o país que tem mais bilionários no mundo? Disparado? Não. Estados Unidos. Estados Unidos. Segundo lugar, China. Por causa da população, né? É muita gente, bilhões de pessoas. A China tem um potencial no mundo, acho que... Até o... como é que é? População. O potencial por causa da população, né? É o segundo, né? População, e você vê, para todo lugar que você vê, o chinês, ele batalha, o chinês é muito guerreiro. Sim. Diferente do brasileiro, é um pouco mais acomodado. Eu vejo que eu estou direto com os chineses e eles não param. Eles são... É uma cultura hard. Eles são trabalhadores, né? Esquece um pouco de viver, eu acho. Né? Trabalhar muito não dá dinheiro, às vezes, tá? Às vezes tem um ditado que fala, quem trabalha não ganha dinheiro. Então, tem que trabalhar? Tem, não pode parar de trabalhar. Mas tem que usufruir. Só que você tem que trabalhar de maneira estratégica. Tem gente empurrando uma pedra gigante, sendo que ele poderia usar uma alavanca, um caminhão para levar, né? Apertar um botão. Ou, imagina assim, o cara, se trabalhasse, desse muito dinheiro, vou ficar rico trabalhando muito. Então, eu vou pegar uma enxada e vou procurar um baita de um terreno grande aí e vou trabalhar o dia inteiro, vou ficar rico. O cara que trabalha bastante. Acorda às 5 da manhã, trabalha até às 10 da noite, você vê que ele... É que, na verdade, assim, se você vende a sua hora, você não vai ficar rico, porque a sua hora é limitada. Você tem que ter pessoas que você possa comprar a hora delas e revender a hora delas. Aí você fica rico, usando a hora de outras pessoas. Então, isso é um empreendedor, né? Os americanos, por que eles têm muitos bilionários? Os americanos, eles são o povo que mais tem fraternidades, irmandades e grupos de mastermind no mundo. O grupo de mastermind são grupos de pessoas que estão unidas no mesmo propósito. Boa. O Mark Zuckerberg, ele estava tentando toda hora buscar um grupo desse de fraternidade que tivesse um patamar grande para poder eles investirem nele. Ele acabou não conseguindo, mas ele conseguiu sem isso. Mas mesmo assim ele precisou da ajuda de um network. E mais outras pessoas que também que se conectaram ali com ele no começo. Pessoas precisam de pessoas. Quando você parte desse princípio, as coisas... Ninguém faz nada sozinho. Como você vai vender seu produto, como você vai produzir sozinho. Por isso que eu valorizo muito cada setor, cada especialidade, cada expertise, cada um na sua área. E o network nada mais que isso. Você sabiamente coloca. Você precisa de algo fora do horário. Você liga para a pessoa, para o dono, você tem um acesso. Hoje acesso vale mais que posse. Então, se você tem um network, você tem um acesso. Se você tem acesso, você chega com 3 contatos? 3 bons contatos, você chega em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, tá vendo? Então, você tem cirurgia que foi feita por causa do network. Sim. Né? Tiveram cirurgias com sucesso. É verdade. A gente conheceu uma pessoa na campanha eleitoral que precisava de uma cirurgia urgente, não conseguiu pelo sistema de saúde. Eu conheci uma pessoa que era do bombeiro, que eu sou bombeiro voluntário, que conhecia um médico em Curitiba, contou a história para o médico se solidarizou e bancou toda a cirurgia gratuitamente. E salvou a vida de uma menina de 12 anos. Network, rede de relacionamento. Então, quanto mais pessoas saudáveis você tiver perto de você, melhor vai ser o seu acesso a atingir níveis inimagináveis. É isso aí? E aí, assim, quanto tempo nós temos? Já terminou? 10 minutos. 10 minutos? O Paulo, eu conheci você na corrida ou na igreja? Foi na igreja. Primeiro na igreja. Olha só, a igreja, dependendo da comunidade que você participa, se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, você gera muito network. Eu e minha esposa damos cursos para casais e nesses cursos nós conhecemos muitas pessoas que viramos amigos de um frequentar a casa do outro.
Eu e Paulo nos conhecemos na igreja, fizemos amizade, fizemos sociedade. Depois fortaleceu ainda mais o network, porque a gente começou a correr junto, fizemos algumas corridas, pedalamos durante muito tempo juntos também. Então, o grupo de pedal é uma tribo, onde você marca toda semana para pedalar com a pessoa, né? Para correr, ajuda muito. Gera network também, gera negócio. Eu fiz muitos negócios com pessoas que eu conheci na corrida, fiz muitos negócios com pessoas que eu conheci pedalando. A minha esposa faz parte de um grupo de corrida, eu já tenho vários clientes que vieram do grupo de corrida que ela participa. Uau. Porque é indicação. Minha esposa começou a correr agora também, tem um grupo de corrida que ela inclusive foi ontem, está gostando bastante. Eu preciso começar a correr. Porque o network, ele na verdade, assim, é a matéria-prima da indicação. Porque a pessoa só indica quem ela conhece e quem ela confia. Ainda mais no meu caso, que eu sou profissional liberal, eu tenho uma empresa de contabilidade, mas sou um profissional liberal e eu preciso ser reconhecido como um bom contador e um contador de confiança. As pessoas, elas vão me indicar. Se elas me confiarem no meu trabalho e confiarem, porque assim tem que ser, o contador é um trabalho de muita confiança, porque vai lidar com números da empresa, da pessoa, a pessoa tem que saber quem está passando essas informações. Então tem que ser indicado por outras pessoas. Você foi indicado, eu indiquei para algumas pessoas e é sério isso, né? Indicação, são os acessos. Você vai indicar quem você confia, quem você sabe que o trabalho tem um resultado positivo, né? Na loja, olha, eu conheço fulano que fez o óculos e se apaixonou pelo óculos, eu quero fazer o óculos aqui contigo. Nós fizemos. Network. Network, isso aí. Então, olha só o quanto é importante você conhecer mais pessoas. Mas, como a gente tinha falado lá no começo do nosso bate-papo, a gente não pode ir com muita sede ao pote. É igual você vai conhecer uma pessoa... Eu sou casado hoje, mas quando eu estava lá, quando era solteiro, ia iniciar um namoro, eu não podia ir direto. Até hoje, muita gente vai e já fica no primeiro encontro, até já vão para o motel no primeiro encontro. Mas esse encontro não dá em nada, geralmente, é muito raro. Aqueles que vão ser duradouros, como foi o caso eu e minha esposa, foi o quê? O primeiro encontro foi a troca de olhares, conhecer. Tu não pode beijar na primeira vez que você conhece a pessoa. Eu conheci a Adriana, já dei um beijo de cara. Eu conheci ela na igreja. Então a gente foi 3 ou 4 cultos primeiro. Aí eu marquei um encontro em outro lugar, fora da igreja. Aí lá sim eu dei o primeiro beijo nela. Aí eu criei um ambiente também. Então é isso que a gente tem que fazer, tem que saber que você não pode ir com muita sede ao pote nem para negócio. E até porque você tem que ser interessante e não interesseiro. Se a pessoa vê que você é uma pessoa interesseira, você já perdeu a negociação. Porque eu tenho isso aqui para vender, eu faço isso, eu faço aquilo. Perdeu a negociação. Pergunta o que você precisa. Como é que você está? Está tudo bem com você? Como é que eu posso te ajudar? Isso. Está passando por alguma dificuldade? Entenda a dor da pessoa. Leve a cura para a dor. Leve a solução para os problemas dela. Ajude as pessoas. Seja interessante. Seja interessante antes de ser interesseiro. Eu e meu irmão, a gente, quando era criança, brincava de correr atrás de borboletas. Nós morávamos num terreno muito grande lá em Navegantes, na época, quando eu era criança. E tinha muita borboleta lá. Mas quanto mais a gente corria atrás da borboleta, mais elas fugiam de nós. Nunca conseguia pegar. Era difícil. Porque a borboleta, ela vai no jardim. Ela vai atrás das flores. Se torna um jardim para que as borboletas venham até você. Forte, hein? Hoje, é muito mais difícil. Hoje, assim, eu vou atrás de alguns contatos de maneira intencional. Mas vem muito mais pessoas atrás de mim do que eu vou atrás das pessoas. Porque hoje eu recebo ligações, muita mensagem no WhatsApp para as pessoas que querem tomar café comigo, querem jantar comigo, querem almoçar comigo para fazer alguma parceria, fazer algum negócio. Patrick, vamos almoçar comigo. Interessante. Porque as pessoas me procuram hoje. Porque eu me tornei interessante. Porque, o Patrick, o cara do network, vão lá falar com o cara. Patrick pode ser importante para o nosso negócio. Sim. Entendeu? Eu me tornei interessante para as pessoas. É isso que a gente tem que se tornar. Antes, o Sidney Conexão falou uma coisa bem legal na palestra dele, que eu marquei lá no meu caderninho. Falou assim, antes de pedir o telefone das pessoas, crie uma forma de as pessoas pedirem o teu telefone. Né? As pessoas têm que pedir o teu telefone. Por que eu vou querer o telefone do Patrick? Porque o Patrick é interessante. Então, se eu estou pedindo o telefone do cara, é porque o cara é mais importante do que eu. Não que a gente precisa se achar mais assim, no caso de... Mas você tem que fazer com que a pessoa perceba a sua importância, o seu valor.
Ou, de repente, você fala para ele, eu tenho lá um livro que eu posso compartilhar contigo, depois entra em contato comigo. Ah, mas eu não tenho teu telefone. Qual é o teu telefone? Aí o Insta, né? Contato. O telefone, não sei se hoje está sendo muito usado, tá? O WhatsApp usa bastante. A tecnologia do Insta, né? Eu também me comunico muito pelo Instagram, mas mais pelo WhatsApp. Mas fantástico. A minha esposa cuida mais do meu Instagram também, né? Uma coisa... Temos 5 minutos? Quer falar alguma coisa? Quero agradecer aqui o Santa Catarina Digital, Patrick, que é a nossa startup para todos os empresários de Itajaí e toda Santa Catarina, onde você pode colocar a sua empresa no nosso site e você pode fazer e-commerce. Você tem um login, uma senha que você vai estar oferecendo e vendendo seus produtos, mudando, colocando foto, vídeo. É bem interessante, com um valor simbólico. Você que não conhece ainda o Santa Catarina Digital, entre em contato conosco, com o Alexandre, Marketing 2.0 ou o próprio Santa Catarina Digital. E você vai ter a sua empresa no site. O Patrick Dal está aqui. Já, tá aqui, né? Prosperar Contabilidade já está aqui no Santa Catarina Digital. Tá, então venha você também. Você não pode ficar de fora. Digital. Antigamente a gente participava das listas telefônicas amarelas, né? Agora... Essa não é a lista telefônica amarela, mas está na internet. E a gente tem que... Quando eu tinha empresa lá, até eu mudei o nome da minha empresa, era Mega Impressões, na época, antes de eu vender. A empresa já vendia, já faz 4 anos que eu vendi. Não, na época eu tinha mudado não, porque assim, era Mega Impressões. Daí eu tinha colocado A mais Mega. Eu coloquei o A na frente, mais Mega. Para a gente poder ficar na letra A, porque daí tudo que era nas listas telefônicas eu ficava em primeiro. Era a estratégia da época, né? Hoje a estratégia de hoje é você tá na internet, você tem que estar... as pessoas vão no Google te pesquisar. Se você não tiver em nenhum tipo de lista, ninguém vai te encontrar. Eu não tenho site. Não estou no Santa Catarina Digital. Eu não vou ser encontrado. Dificilmente. Perfeito. Patrick, qual que é a dica última para finalizar? E nós estamos para uns 3 minutos finais. Qual que é a dica para gerar network, para ser bem sucedido nos negócios? A dica mais importante que eu vejo assim, os nossos resultados, 85% dos nossos resultados não vêm dos nossos conhecimentos técnicos. Muitas pessoas gastam anos e anos e anos em conhecimento técnico. É importante, super importante, tem que fazer. Só que mais importante do que conhecimento técnico é o network. Uau. Porque 85% vem do network. 85% dos nossos resultados não vem do conhecimento técnico, vem do network. Então apenas 15% do conhecimento técnico. Então, se você tem network, você vai ter muito mais resultado. Porque mesmo que você não tenha o conhecimento, você pode pagar pessoas que têm o conhecimento. Henry Ford, ele construiu a maior empresa automobilística do mundo, da sua época, sem saber nada de engenharia. Ele era um simples mecânico, mas ele precisava criar muitas coisas que ele não tinha e precisava de pessoas que pudessem administrar o negócio para ele. Ele não sabia nem ler na época. Mas ele conhecia. Mas ele contratou as pessoas que sabiam fazer. Nós precisamos contratar as pessoas que sabem fazer. Antônio de Moraes também, ele é um empresário de sucesso que ele faz isso. Ele não sabe, ele contrata quem sabe. É isso aí. Boa. Por isso que é bom. A comunicação, né, para o network é essencial. Então, seja um bom comunicador, seja uma pessoa que saiba entender as pessoas no olhar, saiba curar a dor das pessoas e seja uma pessoa, no mínimo, agradável. Vai ficar muito mais fácil para você conseguir aumentar o volume do seu network. Ter network é servir as pessoas. Fazer network é servir as pessoas. O nosso mentor que veio para servir, né? Jesus, quem foi o maior líder que serviu as pessoas no mundo? Foi Jesus. O cara servia todo mundo. E ele veio para ser servido e ele servia. Ele era filho de Deus, era Deus na terra. Ele poderia ser servido por todos, mas não, ele resolveu primeiro servir as pessoas. Que bênção, que humildade. E ele ensinou sobre os amores, né? O amor ágape, o network tem tudo a ver com o amor ágape, aquele amor que não quer receber nada em troca. Né? É verdade. Patrick, muito obrigado, tá? Nós agradecemos todos que estão assistindo, todo o material que está gravado estarão dispostos no nosso PowerCast. Seja um dos nossos inscritos, seja um dos nossos seguidores, também do Patrick Dauer, do Dauercast também. E eu fico feliz. Muito obrigado, estamos juntos. Meu amigo. Valeu, tudo de bom. Meu mentor. Deus abençoe. E
É uma honra estar com a gente aqui. Responsável pelo Kleber Coragem. Kleber Coragem também para mim é uma grande inspiração. A sua palestra sempre em momentos de dificuldades, pô. O Kleber passou por tanta dificuldade, eu também passei por muita dificuldade. Sim. A tua história é muito linda porque assim você veio de uma cidade diferente, distante, sem conhecer ninguém e começou do zero aqui, se tornou gerente, de empregado da empresa virou dono da empresa. Isso aí é uma grande história de superação. E ainda passou necessidade, dificuldade, a sua empresa teve altos e baixos. Então é uma coisa normal para quem tem negócio próprio, né? É igual um coração batente, vai, sobe, desce. E tu é uma inspiração para mim. Obrigado, tá? Pela sua coragem aí. A sua coragem inspira pessoas e vai inspirar muitas pessoas pelo Brasil afora. Amém. Deus te abençoe. Obrigado. Deus te abençoe. Você já é um grande palestrante, já está pronto já. Obrigado. Valeu. Deus abençoe a todos vocês, então. E até a próxima, se Deus quiser. Fui. Deus abençoe a todos.